cabeça. Vamos recebê-lo com alegria nessa noite, nosso irmão. Te somos gratos, Senhor, pela oportunidade nobre que temos nesta noite de nos reunir mais uma vez em torno do Teu nome e da Tua palavra. Rogamos que o Senhor venha ao nosso encontro e fale ao nosso íntimo, pois precisamos ouvir a Tua voz. E como frágeis, limitados que somos, não temos muito para oferecer. E alguma coisa que temos veio de Ti. Por isso, queremos Te glorificar. Queremos Te enaltecer e continuar Te enaltecendo, pois Tu és o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor. Obrigado, Papai do céu, por esta oportunidade e por estar aqui e rever e ver o Teu povo querido. Continua abençoando o pastor João, sua família, toda a igreja que está sob os seus cuidados. Pastor César, juntamente com a família, a igreja e toda esta gente querida do Senhor neste país e por todas as nações. Faz-nos melhores do que temos sido e aceite a nossa gratidão no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Boa noite no nome de Jesus Cristo. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com todos vós, com o pastor João, sua família, o pastor Bonifácio, né? E a sua parte de sua família, seu irmão. E Deus assim viu, e uma viagem que não estava programada aconteceu, né? E eu estou muito feliz em ver a face de cada um de vocês. E eu espero que Deus nos ajude e que Ele possa repartir o pão da vida para nós nessa noite. Nós estamos vindo, como vocês já sabem, já foi falado, de mais um encontro e estamos felizes pelos acontecimentos, os resultados obtidos. Eu ia chamar o pastor César para fazer um relatório aqui sobre a dicção de um colega, né? Mas acho que eu vou deixar ele para outra vez, né? Muito bem. Nós vamos ler a Bíblia para ganharmos o tempo que nos é precioso. E, como foi anunciado, Efésios 3, do 14 ao 21, esta carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Éfeso, e ele escreve, e assim está escrito: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Provérbios é apenas o primeiro apenas um versículo do capítulo 4, onde diz assim, 4:23, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mais uma vez, Senhor, nós nos dirigimos a Ti em oração e rogamos que o Senhor vivifique a Tua palavra e abra o nosso entendimento. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, pedindo com perdão de cada falha cometida da nossa parte, rogamos a cura, não apenas do físico, mas pedimos a cura interior, a cura da alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar? Quero agradecer a Deus em primeiro plano e ao pastor João pela sua acolhida e pela confiança em nos convidar a pregar nessa tribuna. Nós somos seres que estamos sujeitos ao tempo e às limitações que a vida nos impõe. E desde que o Éden, ou desde que houve os desencontros no Éden, o homem vive sobre sentenças. E para não alongar em detalhes, nós sabemos que o homem foi-lhe dado limites, sentenças de trabalhar com o suor do rosto para se manter, para comer o seu bocado, né? Comer o pão. Mas nós temos visto que o homem vem se dando seus pulos, como nós usamos dizer no dito popular, para fugir da sentença, para que a vida seja mais leve. E como nós já estamos aí bem adiantados nas gerações que já se passaram, e já nos aproximando aí do pôr do sol, espiritualmente falando, nossa batalha hoje ela está concentrada na nossa cabeça. Começou no braço, né? O suor do rosto, trabalho pesado, trabalho braçal, né? Muito desgaste físico, trabalho pesado. Mas o homem, com a sua inteligência, ele vem trabalhando para
minimizar o peso, né, da força braçal física, mas aí concentrou-se na cabeça. E as coisas acontecem conosco a nível de mente. Tudo que acontece conosco acontece a nível de mente. Aí o irmão Brana mostra que o homem de hoje, ele não é como o homem de ontem, que tinha muita força física. Porém, o homem de hoje tem menos força, porém, está concentrado na sua cabeça. Ele é mais inteligente. E assim é a tendência nossa. Eu fui mais inteligente que meu pai, que teve pouco acesso à informação. O meu filho tem mais informação do que eu. O filho do meu filho terá mais informação do que ele, e assim sucessivamente, porque é uma cadeia de evolução. Porém, dentro desta linha de pensamento, o que é mais importante para nós, e que deveria ser mais importante para toda a raça humana, é a evolução dentro do mundo espiritual. O que é isso? É desenvolver a nossa espiritualidade a nível do tempo em que vivemos. Por isso, Deus enviou o seu profeta mensageiro para acompanhar esta realidade desse tempo final. Tempo final que nós não sabemos quantos anos ainda vai durar isso aqui. Não é verdade? Ele pode vir hoje, mas pode vir daqui a 100 anos. Ele pode vir para mim, para você, para nós, vermos a transformação, como nós todos podemos morrer, descer ao pó e não virmos Jesus nas nuvens. Mas vivendo ou morrendo, vamos falar como Paulo disse, somos do Senhor. É o que é mais importante. Amém. Vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Então, a grande conclusão é que tudo passa. E, na maioria das vezes, a vida não passa de muita ilusão. Dentro desse território, desse terreno da vida humana, é muita ilusão que se prega e muita ilusão que se cria e muita ilusão que se vive. Quando eu digo que se prega, dentro do mundo que nos cerca, dentro da nossa realidade humana, dentro dos meios que estão ao nosso alcance e que nos atinge ou nos alcança de alguma forma. Afinal de contas, nós não estamos vedados nem blindados a respeito das informações que chegam para nós, sejam elas boas ou ruins, não é assim? A ponto de Paulo chegar à conclusão que seria necessário que nós fôssemos tirados do mundo. Então, nós temos que aprender a conviver com os pós e contras, especialmente aqueles que estão dentro de nós mesmos. Então, um dos maiores segredos que eu aprendi ao longo desses anos é que a gente precisa conhecer a si próprio. Se nós não aprendermos a conhecer a nós mesmos, as coisas ficarão mais difíceis para nós. O autoconhecimento nos leva a tirar conclusões essas que nos levam a ser as pessoas melhores do mundo. Não vivermos apenas de teorias. O mundo vive muito de teoria. E há muitos que creem e pregam nessa mensagem que também vivem de teoria. Nós pregamos uma grande mensagem, um grande profeta, mas a gente vive pouco daquilo que de fato nós cremos ou falamos. Mas o certo é que ninguém é totalmente certo e ninguém é totalmente errado. Você vai encontrar pessoas lá fora, nos piores lugares da sociedade, que vivem
da maneira mais incorreta possível, mas elas não são totalmente erradas. Você encontrará pessoas na igreja que estão vivendo essa realidade do Deus vivo, mas também não são totalmente corretas. Então, nessa dimensão, o único que é 100% correto é o Espírito Santo. Por isso, nós concluímos que nós dependemos uns dos outros e que ninguém é melhor do que ninguém. Podemos conhecer um pouco mais do que o outro, um pode ter tido mais acesso a informações, uns podem ter tido algumas graduações, mas é tudo farinha do mesmo saco, na linguagem popular. Né? Aí lembramos do irmão Kardec, né? Era um pregador que tinha lá em São Paulo, mas eu não vou contar a história dele, não. Eu vi na praça pregando algumas vezes. Mas o certo é que, com isso, a gente vai concluindo, tirando conclusões de que a gente precisa melhorar muito como filhos de Deus, a primeiro plano, não é isso? E depois você tem que melhorar, eu tenho que melhorar muito como irmão, como pastor, o outro como esposo, como esposa, como filhos, como pais, como amigo, como profissional liberal, como funcionário, como patrão, como professor, como aluno. Nós precisamos melhorar muito, porque a vida, ela é de um aprendizado sem fim enquanto aqui vivermos. E alguém disse, é muito pouco o que sabemos e imenso o que nós ignoramos. Por isso, alguém disse, eu pensei que eu sabia de tudo, que eu entendia de tudo, mas me enganei. Mas então, outros filósofos chegaram à conclusão de que sabia era que nada sabiam. E, volto a repetir, a vida em muitos aspectos é uma grande ilusão. Por isso, a gente conclui que a vida só tem o real sentido se o homem encontrar com Deus. Não apenas teoricamente. Não ver Deus em alguém. O irmão Brana foi um grande homem, o pastor João é um grande homem de Deus. Eu vi ele orar, eu vi demônios ser expulsos, eu vi pessoas ser curadas, eu vi ele pregando e pessoas se convertendo. Maravilha. Não, mas não é nesse aspecto. É encontrar com Deus em você mesmo. Em você mesma. Essa é a única maneira de você se tornar um cristão, uma cristã independente. Quando eu me refiro a independente, é aquele homem e mulher que ele encontrou com Deus em sua própria vida e ele não depende de A ou de B para ele continuar a sua caminhada. Não quer dizer que ele seja independente dentro desse raciocínio que nós estamos acostumados a ver, mas essa independência diz respeito a ele e à sua eternidade, à sua vida eterna. Por isso, ele e ela estará sempre em harmonia com Deus e com aqueles que lhe cercam. De maneira contrária, nós sempre estaremos olhando para alguém, olhando suas falhas, seus defeitos, suas mazelas, e às vezes discutindo, ou às vezes levando adiante. A partir do momento que nós encontramos com Deus em nós mesmos, a vida se torna diferente. Você vai encontrar que você terá necessidade de ajudar alguém que não ainda teve essa experiência. Porque, de maneira contrária, eu vou sempre estar acusando alguém ou procurando ver defeitos em alguém porque eu mesmo ainda não consegui encontrar com essa verdadeira paz interior que só o Espírito Santo nos dá. Muito bem. As coisas acontecem, volto a repetir, a nível de mente, por isso passa pelas nossas mentes tudo o que fazemos, que pensamos, que planejamos e que decidimos. Na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, eu vou ler apenas alguns parágrafos, porque o tempo não permite a gente enunciar tudo, mas você pode
anotar caso queira ler depois, 48, 49, 50. Depois 53 até o 60. Mas o profeta faz menção da primeira batalha que teve, foi no céu. Depois ela desceu para continuar aqui, porque lá foi entre anjos, seres angelicais, e após ser Lúcifer e sua gente expulsa, a batalha continua aqui conosco. Agora, o interessante, diz o irmão Brana, na mensagem Como Poder Vencer, que não é tanto que você tem que vencer, mas sim como vencer. Ele até usou algumas ilustrações, como do boxe, que quando o boxeador vai lutar, então ele estuda o seu inimigo, a maneira como bate e aonde bate, né? Porque essa é a maneira de você se defender, né? E assim a gente tem que aprender a lidar com as adversidades que nos cercam. Cada um de nós temos um ponto fraco, e às vezes é ali que o diabo vai mais bater, certo? Então, se proteja, tá bom? Especialmente os lugares mais vulneráveis. Mas então, nós temos que saber lidar, primeiro, com nós mesmos. O problema é que o ser humano sempre está preocupado com a vida de alguém, né? E essa não é uma boa ideia. Mas aquela batalha que teve lugar, ele fala que lá eles determinam onde vão lutar, o lugar e etc. Vamos deixar esses pormenores porque toma muito tempo. Este lugar de batalha começou na mente humana. Ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como lugar da batalha onde devia começar. E aí ele diz, e assim é. Porque as decisões vêm da mente, da cabeça. Agora, e é por isso que... Não, vou saltar essa parte aqui. Porque o terreno de batalha, onde a gente vai para enfrentar a seu inimigo, está na mente. Você tem que escolher. Isto lhe vem ao encontro. Tudo que sucede conosco, uma informação, não é assim? Uma notícia boa ou ruim, ela, dependendo da situação, da gravidade, ela fica o dia todo em nossas mentes. Dependendo da situação, você não consegue dormir, só pensando naquilo, né? Agora, eu quero que esta jovem, ele se vira para uma jovem que ali estava. Agora, eu quero que esta jovem que está aqui, muito enferma, ponha atenção para que escute bem. Aí ele pontua e responde: as decisões se tomam na mente, na cabeça. Ali é onde Satanás vem para encontrar-se com você. Você se lembra que Satanás encontrou com ele lá, quando ele tinha passado pela perdas, né, ou perdas de entes queridos, e ali estava a esposa, e etc, etc, né? Vocês estão familiarizados demais com esse quadro, não é assim? Satanás veio aonde nele? Na mente dele, não foi? Olha, ele cura tantos, etc, etc, e não pode fazer nada por você. Então, aí é onde eu digo, você tem que se conhecer. Quando o pensamento estiver vindo no caminho, você já esteja pronto para recebê-lo, tá? Porque você conhecendo melhor o
o seu interior, fica mais fácil de se defender. Tá certo? Porque todas as pessoas, observe bem isso, todas as pessoas que têm um nível de complexo elevado, elas têm grandes dificuldades, porque justamente elas são bombardeadas em suas mentes. Eu estava citando até um exemplo lá em Pastor César, dizendo que tem pessoas que às vezes estão com uma dificuldade com a outra, e às vezes você passa por ela, e pelo fato de por não vê-la, né, que às vezes você passa por uma pessoa e não consegue, passando às vezes por ela, numa mesma avenida e não consegue ver ela. Mas se ela te viu e ela tem alguma dificuldade com você, é o suficiente para a mente já captar aquela negatividade, dizer, está vendo? Ele passou por você e não falou. E as maiorias das dificuldades, os problemas que ocorrem assim. A nossa mente vai buscar o pensamento longe e traz para você. Então, Satanás trabalha nesse campo, que é o campo mais fácil para ele atuar. E aí vem. Então, ele diz para a mocinha, que tá, não sei se era mocinha ou moção, vai estar lá. Então, eu quero que esta jovem que está aqui, muito enferma, ponha atenção para que escutem bem, ou escute bem. As decisões se tomam na mente, na cabeça, ali aonde Satanás vem para encontrar-se com você. E as decisões são assim, porque esta é a maneira como Deus fez ao homem. Agora, se você pudesse ver minhas anotações, veria que aqui tem um quadro o qual desenhei, não faz muito no quadro. O ser humano está formado tal como um grão de trigo. Aí ele está falando aqui daquele gráfico que tem os 5 sentidos, né? Visão, paladar, tato, olfato, e a parte do espírito, o centro a alma, e lá no centro a semente. A palavra semente, né, da alma. Então ele fez um gráfico, ele estava falando daquele gráfico que ele desenhou, onde ele tem os 5 sentidos do corpo, 5 sentidos do espírito, né? E o 6º sentido, que é a fé que atua dentro da nossa alma. Tá bom? Aí ele fala que é um grão de trigo, uma semente. O ser humano também é uma semente. Fisicamente falando, você é a semente de seu pai e de sua mãe. A vida vem do pai. A carne masculina vem da mãe, ou musculosa vem da mãe, e assim. Os dois juntos, o óvulo e o sangue, se unem, e na célula do sangue está a vida, e assim juntos começam a se desenvolver e formar a criatura. Aí nós não podemos entrar em detalhes, porque não temos tempo suficiente para isso, mas ele diz assim, qualquer semente tem uma casca por fora, e o de dentro é a polpa, entre aspas, substância carnuda, tradutor. Dentro da polpa está o germen da vida. Ele estava justamente explicando, baseado naquele gráfico que ele fez, não é isso? Então, exatamente assim é como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca. Logo, dentro disto, a consciência e etc. Está a alma, e dentro da alma está o espírito. E o espírito governa tudo o demais. Agora, quando você chegar em sua casa, sente-se e desenhe 3 círculos, está vendo? Aquele círculo. E encontrará que o corpo tem 5 sentidos pelos quais faz contato, os quais são visão, paladar, tato, olfato e audição. Esses 5 sentidos governam o corpo humano. Dentro do corpo está o espírito. E esse está controlado pela imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio, os afetos. Eles controlam o espírito, porém, a alma tem um só sentido. Qual é? A alma tem um sentido o qual está dominado pela fé ou pela dúvida. Porque são 2 poderes, o poder de Deus, o poder satânico. Não é assim? Exatamente. Há uma só avenida que chega, e essa é o livre-arbítrio. Você pode
aceitar ou duvidar a fé, a dúvida ou a fé, qualquer que você deseja pôr em ação. Então, Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. E Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar a sua palavra, aí o tem. Aí ele diz assim: se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem nenhuma sombra de dúvida, então, dentro de 5 minutos, não haveria uma só pessoa débil em nosso meio, nem haveria ninguém aqui com desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso se somente pudesse aceitar essas coisas. Agora, quando nós citamos, irmão Brana, que é uma expressão conhecida, né? Isso é a nível de espiritualidade, não é a nível de mente apenas. Você está entendendo? Eu concordo. Se eu disser assim, quem crê no irmão Brana como profeta? Todo mundo levanta a mão. Não é assim? Quem crê no batismo, quem crê nisso, etc, etc. Só que, às vezes, o nosso espírito, ele está fora de ordem, dentro da crença do mundo espiritual. Entre nós, humanos, ainda existem simpatias. Ou eu gosto do pastor César, eu me simpatizo dele, ele tem uma mensagem maravilhosa. Ou eu não gosto muito do pastor João, não, sei lá, ele é meio fechado, é meio assim, meio assado. Estão entendendo como é que nós ainda trabalhamos? Porque nós ainda trabalhamos muito a questão do humano, a questão da aparência, a questão das tendências que temos. E por isso, às vezes, tem pessoas que entram dentro da igreja com o espírito armado. Está entendendo? Por que temos tantas divisões? Por que as pessoas se dividem? Por que as pessoas solicitam um outro pastor quando não tem problema doutrinário, quando não tem isso, não tem aquilo? Porque é uma política que o homem carrega dentro de si. É isso aí que atrapalha o Espírito Santo trabalhar. Está entendendo? E se eu, como pastor, não sou equilibrado, eu vou brigar também, porque eu não quero perder esses rebanhos. Vocês me desculpam fazer essas colocações aqui, mas eu creio que aqui vocês não têm esse problema. Pode ter arredor, e cada um de vós, eu creio que eu estou diante de 2 homens maduros e conheço mais ou menos o espírito deles. Por isso que eu tenho me sinto confortável em dizer. Entendeu? Então, isso é que acontece conosco. Nós somos movidos ainda por simpatia. E aí vem a antipatia e simpatia. Tem pessoas que você não precisa fazer força para gostar delas. Já observou isso? E tem pessoas que você tem que empregar um pouquinho de força para viver bem com ela. Só que a minha evolução espiritual, a sua evolução, deve estar acima destas coisas. Porque, afinal de contas, se eu não dei conta de superar isso, eu ainda tenho que voltar ao altar e pedir para Jesus me converter. Só existe uma forma de se evoluir, pastor João, pastor César e demais irmãos. É apanhando, é sendo triturado como se tritura pedra em um britador. Ninguém chegará ao céu como um anjinho, bonitinho, certinho e etc. Problemas nos moldam, dificuldades nos moldam. Por que o ouro tem que passar? Por que o ouro foi sempre usado e é usado nesta linguagem figurativa dentro das Escrituras, o profeta, etc, etc. E todos que pregam o Evangelho, seja certo, seja errado, usam essa expressão. O ouro depurado, o ouro sendo lapidado, sendo tirado escória, etc. Claro, primeiro que o ouro agrega valores. E foi um dos bens, né, um dos presentes que foram levados, né?
pelos magos ao Mestre. Ninguém evolui sozinho numa montanha, se excluir, se isolar do resto do mundo, para poder se tornar um pássaro raro. Não. Irmão Brana quis fazer isso. Não foi? Queria criar barba, ficar assim como os profetas. O que Deus, o Senhor disse para ele? Se você fizer isso, você ficará que nem esse mendigo aí. Se evolui nos problemas, nas dificuldades, é errando, é acertando, é superando. Então, as pessoas às vezes não vêm com o seu espírito totalmente aberto. Você tem dificuldade com o outro, um tem dificuldade com o outro, entra na igreja com o espírito armado, não tem harmonia. O Espírito Santo não pode fazer a moda coletiva, porque às vezes o Espírito trabalha individualmente. Entenderam? Então, quando nós nos unimos em fé, por que quando surge um problema de um nível maior e nós nos pomos a orar, faz uma campanha ou um tipo parecido de campanha, olha pelo irmão fulano que está passando em grande dificuldade, nós nos compadecemos. Então se une. Por que os resultados são visíveis? Porque você desarma o seu espírito. Eu desarmo do meu espírito. Eu deixo a minha arma lá fora. Eu tiro a faca da cintura, eu tiro a arma da cintura. Por que o irmão Brana teve êxito com aquele touro com amor divino? Por quê? Porque ele estava desarmado. Se ele tivesse armado, provavelmente ele atiraria no touro. Mas se eu estou armado, eu confio na minha arma. Eu vou atirar. Eu atiro em você. Não rompe não que eu lhe atiro. Não entra não que eu lhe atiro. Não é assim? Mas quando eu não tenho nenhuma arma, aleluia. Então, William Branham desarmado, um exímio atirador, né? Caçador, mas estava desarmado. Entre o touro e um campo sem árvores por perto. E nem cerca também perto. E agora? Agora é negociar com a fé. Agora é negociar com a arma que não está na cintura, mas é trabalhar agora além dos sentidos do corpo e também do espírito. E tem que ser logo, hein? Vai direto, logo lá no centro. Negocie com a alma e com a fé. Aí vocês sabem do resultado, né? Você se lembra que aquele maníaco que o desafiou, desacatou ele naquela reunião? Foi uma prova muito grande, não foi? Mas o grande teste daquele quadro, o grande sucesso daquilo, foi quando ele mais se aproximou do profeta. Alguém se lembra da reação daquele cidadão? Ele cuspiu no rosto dele. Não foi? Ele cuspiu literalmente. Isso não é brincadeira. E Deus permitiu, porque aquele era uma das provas que o William Branham ia ter de que ele ia amar mesmo aquele cidadão, não. Agora, eu sempre digo, é bonito nós falarmos disso, não é? Lindo demais. Aí nós falamos, achamos lindo, mas eu também posso fazer aquilo, talvez no mesmo nível, não, no nível menor, você não, mas nós temos que fazer isso.
esse é que é o desafio nosso. Porque falar do fogo pintado na parede é fácil, ou pintar também ele. Mas esse quadro tem que estar em mim e em você. Não é brincadeira, né? Não é fácil. Porém, isso foi deixado para quê? Para embelezar, enaltecer William Branham? Não. Isso foi deixado como exemplo e mostrar que esse mesmo Deus que fez aquele tratado com o homem da era, o profeta, o mensageiro da Laodiceia, fez para deixar como exemplo para nós. Amém? Então, quando nós nos desarmamos, você pode saber que se você desarma na sua casa, com seu marido, com sua mulher, com seu filho, com seu pai, etc, 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 as coisas ficam mais fáceis. O problema é que nós sempre estamos armados. Nós estamos armados de razões, nós temos coberto, né, de razões, nos fazemos de vítima, e as coisas ficam difíceis de chegar a denominadores comuns. Agora, tem coisas que a gente só aprende perdendo. Mas vamos para frente, porque a hora não espera. Agora, ali é onde começa a batalha em sua mente. Recorde, isto não é a ciência cristã, a qual ensina que a mente sobre a matéria. Isso não. A mente aceita a vida, a qual é a palavra de Deus. E desta sai a vida. Não são seus pensamentos que o faz, mas a palavra de Deus que é trazida pelo canal de seus pensamentos. Não é o pensamento como ensina a ciência cristã. Não é a mente sobre a matéria. Não, não é assim. Porém, sua mente o aceita, o capta. E porque esta coisa, e porque coisa é controlada sua mente, é controlada por seu espírito. E seu espírito capta a palavra de Deus, e esta é a que contém vida. Esta traz vida a você. Ó irmão, quando isso sucede, quando a vida vem por esse canal a você, então a palavra de Deus é manifestada em você. Como disse Jesus em São João capítulo 15, 7. Se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, ou estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amém. Aí, então, uma vez que eu fui desarmado, você foi desarmado, desarmada, você vai procurar outros recursos para se defender. Interessante que o irmão Branham venceu esse maníaco. Vocês sabem que, depois de tudo, ele falou que ele cairia aos pés dele. Observem bem que são dois quadros diferentes um do outro. Primeiro, o irmão Branham amou aquele homem, não foi? Não, porque quem desafiava o irmão Branham no homem era Satanás. Entenderam? Só que atrás daquele quadro que o desafiava, estava um homem que era vítima daquele espírito. Então, ao cuspir no irmão Branham, que foi a ação satânica no indivíduo, o irmão Branham conseguiu dominar. Primeiro ele teve que dominar suas razões, seu eu, não é? O ego estava dominado. Ele dominou, claro, ele tem que usar a mente para dominar toda essa situação. O ego não estava acentuado, era um vulcão inativo. Eu sempre digo, olha, tudo, o irmão Branham diz isso e é uma realidade, você começa a ver isso no exercício prático da sua vida.
Lembrando, tudo que você fala, tudo que você condena está em você, é uma grande realidade. Isso é uma grande realidade, pastor João. Você sabe disso, todos nós sabemos. Tudo que você condena está em você. Porém, está de uma forma neutralizada, é um vulcão inativo, é um vulcão que está dormindo. Quando ele diz, se Deus tirar a mão de misericórdia, eu vou pelo mesmo caminho. Por quê? Se o vulcão entrar em erupção, você sabe o que acontece. As lavas vai sair fogo, não é assim? E sai queimando tudo que tem por perto. Então, a política está em mim, a política está em você, porém ela está de uma forma, eu consigo dominar, se você tem realmente dado lugar ao Espírito de Deus. Aquilo está sobre um vulcão adormecido. De vez em quando ele dá umas mexidas por lá, se balança a montanha, e você acaba deixando sair um pouco de fumaça, quando não sai um pouco de lava, né? E pega em alguém, queima alguém. O bom senso deve vir logo em seguida para corrigir essa situação, né? Afinal de contas, nós não somos perfeitos. Aí vai, retrate. Porque o grande segredo, gente, o problema não é o errar, o problema está não acertar depois que erra. O problema maior não está no que você falou de ruim ou de agressivo para alguém. O problema está que você não foi e correu atrás para consertar aquilo. Esse é o que é o agravante maior e que causa os maiores problemas entre as pessoas. É não ir atrás daquilo que você soltou para consertar. Mas então o irmão Brana amou aquele homem, independente do que Satanás estava fazendo com aquele homem. Depois que ele conseguiu amar o homem, depois que ele conseguiu dominar o William Brana humano, certo? Depois que ele recebeu aquele cuspe na cara e não reagiu como homem, e como um homem natural faria, aí ele dominou toda a situação. Aí Satanás enfraqueceu totalmente. Aí ele disse assim, agora Satanás, você vai cair nos meus pés. Por isso que ele diz assim, as pessoas querem poder, mas não sabem, né, o que significa isso. Claro, que às vezes as pessoas querem poder com o ego acentuado, as pessoas querem poder para fazer, para mostrar que pode, para mostrar que é grande. Nunca vai funcionar isso dentro do plano divino. Poder divino se mostra em humildade, se mostra em simplicidade, com o ego vencido, com o ego dominado, com nossas arrogâncias dominadas, com nossas pretensões totalmente amortecidas. E aí sim, aí você vai ver o poder de Deus operar. De maneira contrária, é um montão de carne querendo fazer exibição. Mas então Satanás caiu aos pés dele. Por quê? Porque quem estava no comando era o amor divino. Se o amor divino está em mim, está em você, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Você vence cada situação. Amém? Mas então, se ninguém é totalmente certo, ninguém é totalmente errado, concluímos então que todos nós estamos na mesma condição, pelo menos em algum aspecto. Mas evoluímos assim, volto a repetir. Subindo e descendo, se acertando após erros. O profeta irmão Brana, na mensagem Dia das Mães, final de 87, eu vou ler 88. Mas antes, porém, deixe-me refletir um pouquinho sobre a leitura lida, para nós concluirmos. Para que sejam corroborados com poder pelo seu espírito no homem interior. Porque essa parte física, essa parte humana, essa está ligada
ao nosso mundo físico, não é isso? Isso é fácil de lidar. Porém, o homem interior é um tal grande segredo da vida. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Coração está a alma, não é assim? A alma está nos nossos corações. Por isso, nós lemos Provérbios 4, 23, de tudo que tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele estão as saídas da vida. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Aí é onde está o segredo. Amai-vos, né? Uns aos outros. Foi o que João expressou durante todo o seu ministério, quase toda a sua vida. A fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Aí ele disse assim, não é uma coisa individual se tornar uma pessoa rara, não, com todos os santos, qual seja largura, comprimento, altura e profundidade. Quer dizer, você conhece, você está familiarizado com o que acontece dentro da realidade da vida cristã. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ele voltou a falar do amor novamente. E conhecer o amor de Cristo, que excede, está além, vai muito mais além do nosso entendimento. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, quem? A Cristo, a Jesus, a Deus eterno. Glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. E ele acentuou como amém. É ponto final, selado está. Agora, para concluir, 88, Dia das Mães, ele diz, eu vou ler o 87, nós saberemos como amá-lo mais. Nós não recuaremos com um pouquinho de medo, porque nós seremos como ele. Bem, ele será mais parente para nós do que somos agora. Ele será mais parente para nós do que ele é agora. Nós o compreenderemos melhor. Porque estamos tão distantes nos corpos mortais. Então teremos um corpo como o seu glorioso corpo. Nós saberemos como adorá-lo. E quando virmos o que a presença do seu ser tem feito a nós, nos mudado. Irmãos, uma coisa que é real é isso. Deus pode lhe mudar, Deus pode me mudar. Agora depende de mim e de você. Certo? Se nós não concluirmos, não tirarmos as conclusões das mudanças que precisamos ter, Deus não vai fazer. Certo? Por isso que Mombrana fala aqui, não dá tempo para ler, tudo opera através da avenida do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é direito de escolha. Eu tenho o direito de escolher, você tem o direito de escolher o que você quer para a sua vida. Entendeu? E Deus respeita isso. Até o dia que você resolver lá na frente, concluir que tinha que mudar, tinha que fazer diferente, vai quebrar a cabeça o tempo todo. Enquanto não concluir, nada será feito.
Amém? Porque Deus nunca trabalhou forçando as coisas. Deus nunca forçou uma situação nesse sentido para a pessoa aceitá-lo. Como somos filhos, Ele permite situações adversas nos forçar, como aquela águia foi forçada pelaquela tempestade a descer. Não é assim? Tá. Seu poder tem nos mudado. Foi aí que eu parei? O velho tornou-se jovem, todos os deformados, endireitados, nós compreenderemos então, porque seu poder nos curou. Porque uma das maiores curas que existe é a cura interior. A cura do ego, né? E aí por aí vai. Aí ele no 88, ele diz assim, as dúvidas que estão em nossas mentes, como pode ele fazer isso? Isso, de algum modo, misteriosamente, todas elas desaparecerão. Os nós que foram atados no fundo de nossas mentes, será isso? Como poderia ser isso? De algum modo ou de outro, dedos majestosos simplesmente desembaraçarão aqueles nós, e tudo desaparecerá, transformando-se na grande coroa de amor. Aí, se você é aquele pequeno elo fraco que tem separado esta grande reunião familiar naquele dia, que o Deus do céu, esta manhã, de alguma forma, numa maneira misteriosa, possa desembaraçar aqueles pequenos nós que estão atados em sua mente e lhe revelar o amor que Ele tem por você, e que você possa vir docilmente servi-lo. Olha, um dos grandes segredos da vida em um todo e da vida cristã é você acreditar em Deus, mas acreditar em si mesmo. Porque se você não acreditar em você, também Deus não pode fazer muito. Moisés acreditava em Deus, mas não acreditava em si, até que Deus teve que chamá-lo e disse assim, o que você tem na mão, rapaz? A grande dificuldade de Moisés, depois de tudo que ele passou no Egito, e da pressão psicológica que ele estava sofrendo das margens do Mar Vermelho, com um monte de um lado e de outro, e o mar na frente, o faraó vindo atrás, é que ele ficou um tanto pasmo. Mombrana disse que ele faltou confiança em si mesmo. Entendeu? E às vezes nós somos tomados por complexos de inferioridade, complexos de que não somos nada, e etc, etc. Cada cabeça é um mundo diferente. Tem que parar com isso, tem que acreditar. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem algo para você. Ninguém chega nesta mensagem por acaso. Vai ter que desenvolver um quadro. E que possamos desenvolver o melhor quadro dentro desse projeto. O projeto é divino, o projeto é da glória. Se você chegou aqui, então procure ocupar o melhor e desenvolver o melhor quadro dentro desse projeto. Eu não estou aqui por acaso. Você não está por acaso. Então assuma seu lugar. Mombrana diz nessa mensagem, assuma seu lugar como as estrelas no céu. Não deixa Satanás explorar sua mente. Não deixa o diabo levar você à ruína, trabalhando com pensamento negativo. Acredite em você. Tenha fé em Deus, mas acredite que você consegue, que você supera, que você vai vencer, que você vai superar. Não importa o problema, pode ser maior do que o mundo. Maior do que o mundo é o nosso Deus.
E quando Deus disse, Moisés, o que você tem na mão? Diga ao povo para marchar. Ele tocou o cajado nas águas e as águas se abriram. Mas precisava da atitude dele. Se ele não tomar atitude, as coisas não serão realizadas. Mombrana disse que foi o contrário de Josué, que quando ele viu escurecendo, o inimigo por todo lado, ele não ficou perguntando, Senhor, o que eu faço? Sol, para! O sol parou. As atitudes fazem a diferença. E a nossa atitude tem que ser a melhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o pastor João, sua família e todos que aqui estão. Pastor César e todos os nossos irmãos. Pai querido, aceita a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti. Me faz melhor, nos faça melhor do que temos sido. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pastor João, é contigo. Vamos dizer graças a Deus? Pois bem, a gente fica mais pequeno do que já é, né? Diante de tudo que nós ouvimos. Não temos que comentar nada, consertar nada, é isso aí. É isso que nós ouvimos. Tudo de mal que o diabo pode nos fazer, ele só faz através de nós mesmos, né? Diz o profeta. Então não vamos viver de ilusões, ilusões apenas da vida. Não. Tudo é vaidade, disse Salomão. A vida passa tão rápido, acaba tão rápido, se envelhece. É que a ilusão acaba. É ver que quando a ilusão acaba, tentando fazer mais nada, né? Então, de Salomão, é vaidade. É vaidade, é vaidade. E a única coisa que se leva dessa terra, quando partir, que desfruta aquilo que você comeu, bebeu, só isso. Tem mais nada, o que leva mais? Desse mundo, né? Então, por nós falávamos sobre isso hoje, foi ventilado no encontro também. Eu acho que a melhor coisa no mundo é você ter amigo, é estar bem com todo mundo. Não existe nada maior do que isso. Entendeu? Tem mais nada do que isso. Você ter amigos, pessoas se encontrar, se sentar, poder conversar, se é 2 minutos, 3 minutos, dar um aperto de mão. Entendeu? Isso é a maior coisa da vida. Paz com a família, estar bem com a família, bem com os filhos, bem com a esposa. Essa é a vida. O sentido da vida é isso aí. Não tem mais nada do que isso para nós, né? Mas Deus abençoe o pastor. Pastor Jailson, né? E espero que ele volte uma vez mais, né? Com mais tempo. Que agora ele veio do encontro para cá, muito corrido, né? Mas nós vamos, sabe, marcar uma hora com mais tempo, para nós aprendermos mais. Aprendermos mais dessas coisas, né? Dessas coisas maravilhosas. Mas só aprende sofrendo, só aprende, né? Sendo triturado, moído. Então só aprende assim às vezes. Caindo, levantando, tropeçando. Como faço para vencer esses pensamentos? É o campo de batalha. Então você conhecer isso aí é importante. Você conhecer Deus e conhecer o diabo. Então você sabe quando o diabo está explorando alguma coisa na sua vida. Você conhece. Sabe, Deus não me faria isso. É Satanás. Então logo, você sabe como deve atuar com aquilo. O Mombrana ensinou como vencer os pensamentos maus. Essa é a pergunta e resposta, né? Pensa o contrário. Amém. Meus irmãos, Deus os abençoe, Deus os guarde. Eu convido vocês a se colocar de pé. Nós vamos fazer uma oração.
Não vamos chamar ninguém aqui à frente. Mas Deus está aqui. O Senhor está aqui. Eu agradeço você por ter vindo. Mas nós vamos levantar nossas mãos, vamos pedir que Ele abençoe cada vida. Que Ele dê graça a você, a mim, a nós, para vencer os complexos, vencer os pensamentos maus. Que Ele venha nos desarmar como a autoridade que é, nos desarmar, tirar de nós toda arma. Aleluia. Às vezes o homem está ali armado, arrogante, então vem a autoridade e desarma ele, acaba. Então que se nós estamos desta forma, com essa arrogância, com esse espírito, com essa altivez, estas coisas, então você possa pedir: Senhor, envia o teu anjo, a tua autoridade, e me desarme nessa terra. Eu levanto minhas mãos, me rendo a ti nesta hora. Tira toda arma negativa, assassina, criminosa, que não só mata os outros, mas mata a mim mesmo. Destrói a minha paz, destrói meu sentimento de compaixão. Oh Deus Todo-Poderoso, é a bênção que te pedimos nessa noite, porque foi ali que o Espírito Santo trabalhou nesta hora. Ajude, Senhor, a cada um que talvez se encontre nesta condição, Pai, nesta hora, pensando que é alguma coisa quando não é nada. Nós somos alguma coisa quando estamos em tuas mãos, ó Deus. Aí nos tornamos uma ferramenta nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Unja os corações, unja as mentes nesta hora. Unja agora cada vida aqui dentro, que todos saiam daqui regozijando, felizes. Volta para suas casas, deita nas suas camas, com paz no coração, paz na alma, com sentimento, ó Deus, do perdão do pecado e a culpa extinta, lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora nós pedimos ao Senhor um bom retorno para o pastor Jailson, a reunião amanhã em Campo Grande com o pastor Edir. Ó Deus, abençoe a todos ali, no nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo, reine em cada coração, hoje e sempre. Amém. Vamos dizer todos juntos, amém. Aleluia. Amanhã, 11 horas da manhã, estarei entrando lá na sua casa, seu carro, se você quiser ouvir a minha voz, ligue o seu rádio, né? Estaremos lá falando, ou eu ou o pastor Joaquim, né? Mas o Espírito Santo falando através de vasos, né? Agora você despede do seu irmão, sua irmã. Deus abençoe. Lembrando que domingo de manhã, 8h30 é mais escola dominical, e às 18 horas culto de comunhão. Venha todos nessa paz que Deus pode te dar. Deus abençoe vocês todos.
Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenha, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se tornar. Feliz será se ao Senhor teu coração te entregar. Amém. Está bom demais. Nós queremos agradecer aí aos irmãos que nos acompanharam, né? Está muito lento nossa internet, acabou chegando os avisos de vocês um pouco atrasados, né? Na Vandradina, Deus abençoe vocês todos aí. A Vandradina também, a família Mão Bonifácio, em Rosana, né? O pastor Paulo Mendes, família, Deus abençoe na Viraí, e também uma Solange, né? Também em Rosana, Deus abençoe todos vocês. Se ainda estiver em conexão, Deus abençoe.